Anos atrás, o Brasil já foi um país representado por 10 bandeiras diferentes. Cada uma tem o seu símbolo, só que eles são praticamente esquecidos. A primeira bandeira a ser hasteada em solo brasileiro foi o pavilhão da Ordem de Cristo, a mesma presente nas caravelas de Pedro Álvares Cabral. Isso faz dela nosso primeiro símbolo heráldico, mas a sua história vem de bem antes do descobrimento do Brasil. Em 1312, por ordem do rei Felipe IV da França, o Papa Clementino V extinguiu a Ordem dos Templários. Com isso, o então rei de Portugal, o Dom Dinis, pediu ao Papa a guarda dos bens dessa ordem que estivessem em solo português. Esse pedido só foi atendido pelo Papa seguinte, o João XXII, e isso resultou na criação da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e da bandeira que chegaria ao Brasil décadas mais tarde, que tinha uma formação bem mais simples. Em um campo branco, a cruz de Cristo em vermelho, e sobre ela, uma cruz latina de prata. A bandeira real. Ela foi usada entre 1500 e 1521 e era o pavilhão oficial do reino. Ela era usada ao lado da cruz da Ordem de Cristo. Criada por Dom João II, foi descrita da maneira seguinte. Em um campo branco, surgia uma cruz da Ordem de Cristo sobreposta por um brasão português com bordas vermelhas e 5 escudos de blau com peças de prata. Servindo como símbolo oficial entre 1521 e 1616, a criação de Dom João III foi a bandeira erguida no início do processo de colonização do nosso país. Nessa bandeira foi retirada a Cruz de Cristo, e ficando somente com o brasão do rei. E a novidade foi o acréscimo de uma coroa de ouro sobre armas portuguesas. Em 1578 ocorre a morte do rei sem herdeiros Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer Quibir. Isso acaba gerando uma disputa entre o trono, que acaba com a posse de Dom Felipe II da Espanha, que junta duas monarquias. Para representar essa união, em 1616 ele faz uma bandeira que tem o brasão e a coroa lusitana com 2 ramos verdes, um de cada lado. A bandeira da Restauração, também conhecida como bandeira de Dom João IV, foi instituída logo após a independência portuguesa em 1640, com a ascensão do primeiro rei da Casa de Bragança, o próprio Dom João. Ela era uma derivação da bandeira de Dom João III, mantendo as armas de Portugal encimado outro modelo da coroa real. A grande alteração foi o acréscimo de uma borda azul entrando no campo branco. Esta borda é uma referência a Nossa Senhora da Conceição, a quem Dom João IV proclamou rainha e padroeira de Portugal em 1646. Bandeira do Principado do Brasil. Essa bandeira foi instituída em 1645, quando Dom João IV elevou o seu herdeiro Dom Teodósio a príncipe do Brasil, colocando a colônia a Principado. Essa bandeira era composta por um campo branco, que à esquerda tinha um globo armilar dourado em cima de um globo azul. Essa bandeira possuía a Cruz da Ordem de Cristo, que foi usada de 1645 a 1816. Essa bandeira marca o início das esferas armilares usadas em nossas bandeiras. A bandeira do século XVII. Durante o século XVII, essa bandeira foi utilizada como símbolo oficial do reino, ao lado da bandeira da Restauração, do Principado do Brasil e de Pedro II de Portugal. Ela era composta por um campo branco com o brasão português e a coroa real. A novidade é que agora as armas reais tinham uma corrente segurando a cruz da origem de Cristo. A bandeira do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, nosso país passou a desenvolver rapidamente. Em 1815,
Mais uma vez, fomos elevados pela hierarquia política, com os mesmos direitos de Portugal. A bandeira representada nesse período tinha a seguinte formação: sobre o campo branco, uma esfera milar de ouro, com fundo azul, representando o Brasil. O escudo real, representando Portugal e Algarves, tendo uma coroa sobreposta. Bandeira do regime constitucional. Com a Revolução do Porto em 1820 e com a volta da família real à Europa, grandes mudanças ocorreram no reino. A principal delas foi a abolição da monarquia absolutista e a adoção ao regime constitucional. Em 1821, uma nova bandeira foi criada, tendo como grande novidade a volta da cor azul e sendo dividida de forma assimétrica. Esse foi o pavilhão de menor duração e o último antes da independência do Brasil. Em 1822, após desobedecer as ordens de ter que voltar para Portugal, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Em 18 de setembro, ele decretou a nova bandeira do Império Tropical, que era representada da seguinte forma: sobre um campo verde que representava a sua casa, em Bragança, tinha um losango dourado, que representava a casa de Dona Leopoldina, em Habsburgo. E ao centro tinha um escudo verde, representando as armas imperiais. Dentro dele, um anel azul, tinha as estrelas, que representavam toda a província brasileira, e tem também a Cruz de Cristo, que representa toda a nossa história, sobreposta por uma esfera armilar. Ao redor do brasão tinha ramos de tabaco e de café, que eram os principais produtos da economia brasileira naquela época. Essa bandeira representou o Brasil de 1822 até 1889. Com a proclamação da República em 1889, Rui Barbosa criou a bandeira do governo provisório baseada na bandeira dos Estados Unidos. Com isso, essa virou a bandeira oficial durante 4 dias. Em 19 de novembro, o governo republicano adota o símbolo nacional definitivo, que manteve a forma geral da bandeira imperial, sendo composta por um campo verde sobreposto por um losango amarelo e em seu centro um globo azul, com uma faixa branca, contendo o lema positivista Ordem e Progresso. Desde então, a bandeira não sofreu nenhuma modificação, a não ser o acréscimo de estrelas, representando os novos estados criados. Olá, eu sou o Márcio Scarpellini, diretor do Colégio Ouro Preto, e estou aqui com o professor de História do Ensino Médio, professor Rafael Cavalcante. E agora que vocês já aprenderam sobre as bandeiras históricas do Brasil, nós vamos falar um pouquinho e trocarmos algumas ideias sobre a atual bandeira da nossa nação. Boa tarde, Márcio. Bom, como nós já vimos anteriormente, em linhas gerais, a nossa bandeira ela tem um retângulo verde, que representa a Casa de Bragança, e um losango amarelo, que representaria a Casa de Habsburgo. Nós sabemos que originalmente, né, a bandeira continha então 21 estrelas, né, que era a composição das antigas províncias, né, do Império Brasileiro, e passaram então a ser os estados após a proclamação da República em 1889. E essas estrelas estão dispostas exatamente como estavam no dia 15 de novembro, né, no dia da proclamação. À noite, né, a noite da proclamação da República. Exatamente. E é interessante que elas representam fielmente a posição e o tamanho, né, a proporção delas está realmente adequada ao tamanho das estrelas. Uma curiosidade, Márcio, é que quando a gente analisa a nossa bandeira, ela é como se nós estivéssemos vendo de cima. Ela está refletida de uma forma como se você estivesse além das estrelas, diferente da bandeira do time Cruzeiro. Por cima delas, né? Isso, olhando de cima para baixo. Quando a gente olha a bandeira do time Cruzeiro, é como se nós estivéssemos vendo essa constelação, né, essas estrelas, de baixo para cima. Você vai observar que eles estão ao inverso, né? Parece que está espelhado, né? Uma está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. A gente percebe isso por uma estrela chamada a Intrusa, a Intrometida. Intrometida, é isso. Que está lá representada e é através dela que a gente consegue perceber como que está essa inversão. Exatamente. E outra coisa interessante é a faixa branca, né, professor? Isso, a faixa branca com o nosso lema positivista, Ordem e Progresso, ela não está lá à toa. Ela está naquela posição por conta de uma linha astronômica chamada linha eclíptica. É uma linha imaginária que representa a posição ideal dessas estrelas na noite da proclamação da República. Então ela não está naquela posição à toa. Bom, de acordo com a lei federal, quando você vai acrescentar ou quando há o decréscimo de estados no nosso território federal, há uma obrigatoriedade de você inserir ou retirar essas estrelas na nossa bandeira.
Tanto é que no decorrer da nossa história, a partir da década de 1960, que é quando tinha 21 estados, até hoje, houve um aumento de 5 estados na nossa bandeira. E é interessante porque a nossa capital era o Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer disso, né? Então, tínhamos também o estado da Guanabara, né, que não existe mais, que foi incorporado pelo estado do Rio de Janeiro depois. Né? E aí a capital do Brasil passou então ao Distrito Federal, que passou a ser uma unidade da federação. Né? É diferente de estado. É diferente de estado. É interessante a gente até observar isso, né? Importante mesmo. E aí ao longo da década de 60 houve a criação de outros estados, né? Antigos territórios passaram a ser novos estados. Roraima, Acre, né? Na década Rondônia, de 60 tiveram vários. E aí, 60 e 80, né? 60 e 80. E aí, principalmente a maior mudança na quantidade de estrelas foi após a promulgação da Constituição de 88, né? Onde nós tivemos a elevação de alguns territórios, a condição de estado. Foram 3 estados, na realidade, que foram acrescentados à nossa bandeira. E Tocantins também, que foi criado, né? A partir da divisão do dividiu o Goiás, né? Foi criado Tocantins. E aí nós temos a atual versão da bandeira do Brasil. E apenas como curiosidade, nós temos aqui no Colégio Ouro Preto uma coleção com miniaturas das bandeiras históricas do Brasil, e temos também uma bandeira que é a bandeira com 21 estrelas. É a bandeira original, que está exposta permanentemente no pátio do colégio. Você pode visitar. A bandeira de 61, não é? A bandeira de 61, exatamente. Que é igual à bandeira de quando foi promulgada a República do Brasil. Né? Então é muito interessante nós estudarmos as bandeiras, porque junto com esse estudo nós fixamos melhor as ideias históricas. Sem dúvida. Né? Conhecemos, né? O símbolo do nosso país. É bem interessante. É muito legal. Então sugerimos que você indique esse vídeo, marque aqui que você gostou, compartilhe esse vídeo para que nós possamos disseminar mais e mais a história do nosso país. Tá joia? Professor Rafael, obrigado. Obrigado a você, Márcio. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.